dia a todos e a todas. Eu agradeço enormemente pela presteza e pelo auxílio do nosso grande expositor, Marcelo Sacramone, que nos brinda hoje com o assunto jurimetria na recuperação judicial, e o colega João Pedro Scalzilli, que, enfim, parceiro já de outras lives anteriores, que servirá junto comigo como moderador nesta oportunidade. Marcelo Sacramone é doutor e mestre pela USP, professor na PUC São Paulo, juiz de direito da segunda vara de falência e recuperações em São Paulo, e um dos autores da segunda fase do Observatório de Insolvência, publicado faz cerca de um ano, e também pesquisador de outros estudos que envolvem a ABJ e o NEP. Basicamente, me pareceu muito importante essa ideia de trazer a jurimetria aqui como uma das lives, porque normalmente os juristas são observados como pessoas que tratam muito com retórica e, em muitos casos, talvez, desprendidos de uma realidade. E a jurimetria justamente busca trazer algumas informações técnicas que auxiliem a confirmar, por vezes, observações empíricas ou não. E, no que me parece, até um ponto muito importante é que alguns dados são considerados contraintuitivos em relação àquilo que empiricamente se esperava. Então, já passo de imediato a palavra para o professor João Pedro Scalzilli para suas primeiras considerações e pergunta inicial. Obrigado. Obrigado, professor André. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Queria começar te agradecendo pelo espaço, pela oportunidade de participar mais uma vez desses debates que são promovidos por ti nesse canal, com grandes nomes do direito concursal brasileiro. Em segundo lugar, dizer da minha satisfação também de poder participar de mais um evento ao lado do querido amigo Marcelo, dizer que é muito bacana poder discutir temas que são muito relevantes para a nossa área, e aqui, em especial, o tema de debate, que é o tema da jurimetria, que é um tema que traz um pouco da prática para a nossa realidade jurídica, traz um pouco digamos assim, de conceitos de outras áreas, que eventualmente podem confirmar aquilo que a gente pensa ou não confirmar, como o professor André estava falando. Então, registrar aqui a minha satisfação em função da companhia e em função do tema que eu considero muito relevante. E, em terceiro lugar, eu queria destacar também que estão na audiência, né, professor André, as nossas turmas da PUC, a 159, a 169, as minhas turmas de recuperação de empresas e falências, as tuas turmas da noite lá da PUC, a 179 e 189, diversos profissionais do mercado, representados por várias instituições, como o TMA, em especial o nosso capítulo sul aqui do TMA, que abrange Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Queria fazer um registro na pessoa dos nossos co-coordenadores, João Medeiros e Roberto Martins. Também na audiência o pessoal da Comissão de Recuperação de Empresas e Falência, da OAB, também na pessoa do nosso presidente, Roberto Martins, Instituto de Direito Empresarial Aplicado, entre tantos outros queridos amigos e profissionais. Esses eventos do André, eles têm um alcance muito interessante, eles estão... a plataforma é o Zoom, mas sai pelo canal do YouTube do André, existem várias outras plataformas. Desconfio que até na Coreia do Norte, na China, pela Deep Web, capaz de chegar esse evento aqui, dado o gosto que o professor André tem pela tecnologia e a habilidade que tem com essas coisas todas. Coisa que, de fato, eu não tenho, então pego um pouco a carona aí do professor, vou na carona do professor André. Mas, sem mais delongas, eu queria passar a palavra já para o querido amigo professor Marcelo, para tratar da questão da jurimetria, e fazendo uma provocação inicial, na verdade um questionamento, porque é uma curiosidade de todos, né? Professor Marcelo, a gente vem acompanhando já essa questão da jurimetria, do Observatório de Insolvência, já há alguns anos, depois, acho que 4 ou 5 anos pelo menos, e a gente queria entender um pouquinho como é que começou essa história, de onde é que veio a iniciativa, como é que montaram esse projeto, e também pediria para fazer uma explanação inicial sobre os dados, o que vocês têm observado, e outros elementos que achares relevantes. Então, muito obrigado, e sem mais delongas, passo a palavra ao Marcelo.
Eu agradeço o convite do professor André, é um enorme prazer debater esse tema e agradeço mais ainda por poder discutir amplamente jurimetria com amigos. Então, o convite que me foi feito junto com o professor João Pedro Scalzilli, achei sensacional, por isso te agradeço mais uma vez, né? Sempre que vou para o Sul, ainda mais para discutir essas questões, sempre fui muito bem recepcionado por todo o capítulo do TMA-Sul, por todo o povo da PUC, nossos amigos daqui da PUC de São Paulo. E o projeto, para que a gente possa começar, até a audiência deve estar acompanhando, são meus alunos da PUC, meus alunos do BMEC, do INSPER, e fora os profissionais da capital aqui de São Paulo. Para que a gente possa começar, o projeto surgiu de uma ideia que, na realidade, capitaneada pelo professor Marcelo Guedes, da PUC, que já fazia algumas análises sobre jurimetria. Então, o Guedes começou já a olhar antes até da parte de recuperação judicial, ele começou a verificar algumas coisas absolutamente diferentes e que não tínhamos a menor ideia. Então, o que me chamou a atenção, por exemplo, nos estudos, qual é a equidade decidida pelo juiz? Esse é um dos capítulos que ele fez, extremamente interessante. Então, o juiz, quando fixa honorários advocatícios para o advogado, fixa com base em 10% a 20% ou fixa com base numa equidade? O que é equidade? E o Guedes começou a mensurar isso, que equidade era até 10 milhões de reais, o que fosse acima de 10 milhões não era equânime, por exemplo. Começou a mensurar quanto é considerado porte para tráfico de drogas e se uma questão racial influencia essa apreciação. Começou a fazer estudos para o CNJ a respeito de, por exemplo, aborto, a respeito de demora no processo de adoção. E aí que começou a surgir uma ideia, diante desses números, de o que acontece na recuperação judicial. Então, a primeira das ideias que foi tida, e que por isso surgiu o NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa de Insolvência, foi basicamente começar a avaliar as recuperações judiciais para que a gente soubesse o que elas são. A gente não tinha grandes pretensões iniciais, para ser bem franco, o que a gente queria era tentar compreender o sistema. Então, qual é um plano de recuperação médio? Quanto tempo ele dura? Quantas empresas saem da recuperação judicial? Quanto tempo demora até ela conseguir? Se ela tiver um faturamento maior ou se ela tiver uma maior quantidade de credores, essa negociação é mais complexa, demora mais? E isso acabou sendo avaliado numa etapa inicial, que a gente chama de fase 1. A coleta foi feita pelos alunos, que foi um trabalho interessante, porque daí a gente começou a criar dentro da própria PUC um estímulo para que os graduandos tivessem um grupo de estudo para conseguirem aprofundar os conhecimentos da recuperação e sem prejuízo de ter contato com os processos. Na fase 1, que foi feito em 2016, 2017, a gente levantou só as varas da capital. Na fase 2, a gente captou recurso no mercado, então captamos em escritórios de advocacia, administradores judiciais, interessados, de modo geral, no conceito, junto, já desde sempre, né, foram os 3 coordenadores, somos eu, o professor Marcelo Guedes e o professor Ivo Weisberg, que desde o começo do processo participou diretamente das atividades do núcleo, dando até uma abordagem que a gente queria sob diferentes perspectivas, né? Então, eu como juiz, o Guedes como quase um estatístico do direito e o Ivo no papel, inclusive, de advogado, fazendo perguntas que talvez a gente não soubesse que poderiam ser avaliadas. Então, a partir dessa primeira fase, que foi mensurada, a gente mensurou todos os processos aproximadamente de 2014 a 2017, porque a gente só pegou processos digitais, né? Na cidade de São Paulo. Foi feita uma ampliação do escopo e da profundidade, então a gente, na segunda fase, abordou todos os processos de recuperação do Estado, então desde 2010, um tempo maior, inclusive, portanto, processos físicos, até 2017, que foi a coleta e análise em 2018. E aí a gente começou a fazer algumas perguntas, e essas perguntas
acabaram se aprofundando e hoje estão num outro nível do que aquelas iniciais que a gente fez, mas perguntas que acabaram permitindo fazer política pública. Então, por exemplo, uma vara especializada é mais eficiente do que uma não especializada? Quanto tempo demora o processo nessa vara especializada em detrimento da vara não especializada? Eu tenho um maior percentual de recuperações concedidas numa não especializada? Essas perguntas começaram a ser feitas e fez com que virassem, ou melhor, as conclusões dessa segunda fase virassem um livro. E até... Virou basicamente uma obra coletiva com os artigos, esta aqui, com os artigos dos integrantes do grupo analisando aquelas variáveis, né? Então, chama Direito Comercial, Falência e Recuperação de Empresas, que é uma série de Direito Comercial Moderno que eu coordeno junto com o Ivo mesmo e o José Horácio, uma série da Quartier Latam. Então, nisso eu não posso esquecer de agradecer o caro Scalzilli por acabou de chegar, Scalzilli, muito obrigado, viu? Com dedicatória, inclusive. Muito obrigado. Letra bonita, vi que você caprichou. Obrigado. Tá ótimo, parabéns, viu? Tá ótimo. A crise e a pandemia, tá ótimo. Então, com base nisso, começou a ser feito um relatório e o que a gente queria era efetivamente não ser simplesmente um grupo da PUC. Já havia... o professor Satira, a professora Sheila já tinham tido um grupo, uma experiência interessantíssima com um grupo anterior, né, que era o GDEC, na São Francisco, analisando consolidação substancial. E o que a gente queria, basicamente, era ser um ponto de encontro para os estudantes e profissionais de direito de insolvência que, baseado em números, pudesse começar a tecer críticas, considerações sobre a realidade existente para ver se a gente poderia aprimorá-las. Então, o NEP da PUC se reúne a cada 15 dias e é francamente aberto a grande parcela do público, principalmente graduandos, que a gente tenta dar algum destaque para participar. Mas vamos lá, sem mais introduções, né, e para a gente não perder muito tempo, vamos falar de número. Então, vou dar uma visão geral e acho melhor até, eu vou começar de trás para frente. Inclusive, deixa eu tentar exibir aqui. E aí depois a gente começa a discutir alguns resultados. Então, primeira coisa, e esse é até um plágio do Satira, até que eu achei genial, isso, que a gente precisa partir de um pressuposto que é o que eu acho, o que vocês acham e o que qualquer outra pessoa acha, pouco importa. O que eu preciso saber é o que é e como posso fazer para aprimorar e com base no quê. Então, a gente precisa, e essa eu acho que é uma falha do direito, né? A gente cria tratados e enormes tomos sobre considerações e sobre, basicamente, como tornar elástico um argumento. Então, a verdade é que, a partir de números e a partir de cálculos e a partir de métodos, a gente consegue criar modelos para saber se os objetivos que no direito a gente procura encontrar podem ser alcançados diante de uma determinada ferramenta e como interpretá-la para que esse objetivo seja alcançado. Então, para que a gente possa começar, e até só para chamar atenção para quem não conhece muito o observatório, já eu passo a ele, mas se questiona no direito brasileiro atualmente, que, olha, o judiciário vai ter uma enxurrada de ação, vamos acabar em processo por conta da pandemia. Sei lá. Esse dado foi olhado com base em falências, tá? Então, a gente pegou... E a gente não, esse aqui especificamente é um artigo da ABJ, que está, inclusive, nos ouvindo, né? Associação Brasileira de Jurimetria, um artigo feito pelo estatístico, chefe, o Júlio Crescente, junto com o professor Marcelo Guedes. Ele pegou e analisou as falências distribuídas em janeiro de 2018 até janeiro de 2020, qual é a influência desta distribuição em relação ao PIB, para verificar, diante de uma crise que estamos passando hoje, quanto a mais haveria de falência. Então,
O Marcelo fez junto com o Júlio, fez esses cálculos e criou um modelo estatístico. E nesse modelo ele avaliou o seguinte, é a conclusão do artigo. Vamos pegar 3 cenários, um cenário ruim, um cenário pior e um cenário péssimo. Então, a gente vai pegar um PIB 0, um PIB de -5 e um PIB de -10. Então, por essas considerações, né, a gente vai ter 2.155 pedidos de falência em 2020 no Brasil, no cenário de retração muito pessimista, ou seja, num cenário de -10% do PIB. O que vai equivaler, sem dúvida, a um aumento, mas não vai acabar com o Poder Judiciário, vai ser um aumento de 52%. Se o cenário for apenas pessimista, né, então -5, a gente vai ter 1.899, e se o crescimento for 0, um aumento de apenas 16%. E aí é super interessante, né? Aqui, dados de falência, depois a gente pode olhar, mas quando se questiona, e esse é um gráfico já do NEP, tá? Então, quando se questiona o PIB, eu fiz aqui a distribuição dos pedidos de recuperação judicial conforme a evolução do PIB. E aqui é recuperação, não é mais falência. Tá? Então, a gente verifica que com um PIB negativo, tende a crescer a distribuição de recuperação judicial. Então, a gente teve em 2015 e 2016 PIBs negativos de -3,5, e em 2016 também -3,5, -3,2, a depender da consideração que você usa, e a gente tem efetivamente um aumento da distribuição de recuperação judicial. Mas o que os meninos até olharam é que isso não é tão perfeito quanto na falência. Por quê? Porque na recuperação judicial a gente tem o juízo de oportunidade. Então, a demanda não é exatamente um reflexo da queda do PIB, como é a falência, porque aqui tem o oportunismo para tentar equalizar o passivo. Então, o reflexo vai ser um aumento, mas a gente está muito mais na mão também de uma oportunidade do advogado, de devedor, juntamente com o seu cliente, para tentar se beneficiar daquilo, para tentar, eventualmente, conseguir uma equalização, mesmo que nem sempre ele precisasse. E para que a gente possa começar olhar os dados especificamente, tá? Então, os dados são da segunda fase do NEP. Esses foram os patrocinadores da segunda fase do NEP, né, que permitiram que houvesse a captação de recursos, porque daí foram contratados profissionais, foram alunos contratados, mas que recebiam um salário para fazer a análise de todos os dados em algo em torno de 143 variáveis. Então, senhores, a gente olhou 906 recuperações judiciais distribuídas de 2010 a 2018. E para dar um panorama geral para vocês, vamos começar de trás para frente, depois a gente vê problemas e quais são, que eu acho que a gente vai querer falar depois, né? Mas vamos lá. Para que a gente possa começar e dar um panorama, a primeira pergunta que todo mundo faz é a seguinte: poxa, aqui. Esse é um dos gráficos mais interessantes, eu diria. A pergunta que todo mundo faz é o seguinte: qual é a minha taxa de recuperação judicial que é aprovada? Então, senhores, se o determinado devedor pedir recuperação judicial, né, e tiver o processamento deferido, há uma chance aqui alta, tem uma taxa alta de proporção, né? Se a gente descontar quem faliu no caminho, porque não teve nem condição, e vamos pegar todo mundo que chegou na Assembleia, a gente tem planos aprovados em 83% dos casos com quórum normal, e mais 5,6% sem sequer ter Assembleia Geral de Credores. Então, eu tenho algo em torno aqui, né, de 90% de aprovação de planos de recuperação judicial. Se o cara chegou até a Assembleia sem falir, ele tem 90% de chance de ter, né, 89,8%, 89,9%, de ter um plano de recuperação aprovado. E aí você fala, poxa, 90% de aprovação em média é que esse plano é bom demais. Pois é, vamos ver esse plano como é. Característica dos planos aprovados. A gente fala do PI. Então, aqui a gente vai falar a característica dos planos em 4 classes, né? Então, classe 1, classe trabalhista. Classe 2, classe com garantia real. Classe 3, quirografários, privilegiados, subordinados, subquirografários. Classe 4, EPP e ME. Qual é o plano mediano? Quanto tempo demora esse plano? Plano, e aí,
classe 1, né, prazo médio 1 ano, que é o trabalhista, é o máximo que eu posso conseguir pagar, limitação legislativa. Classe 2, com garantia real, 9,42 anos. Classe 3, quirografário, 9,82 e o EPPME, 7,77. Ou seja, meu plano médio fala que eu vou te pagar de 9,4 a 9,8, o que realmente interessa. Beleza, com que juros? Vou te pagar com juros de 2% ao ano. Aí você fala, poxa, mas 2% ao ano está ótimo hoje. Hoje a gente já está com 2,5%, Selic caiu para burro. Pois é, mas a gente está olhando de 2010 a 2018. Eu tinha, na época, juros que chegaram a 14,25%. Então, o nosso juros é de 1,99. Beleza, e o deságio? Média de deságio, classe 2, 32,5%, é o que a gente chama de deságio expresso, né? Deságio explícito, enquanto na classe 3 eu tenho um deságio explícito de 38%. Esses planos, deixa eu pegar aqui, esses planos, em 80% dos casos, são corrigidos pela PR. Ok? E aí você fala, pô, Marcelo, então beleza, então vamos fazer uma conta. Que conta é essa? Vamos pegar o passado, jogar para o presente, né? Então, como se os últimos 10 anos fossem os próximos 10 anos, e vamos trazer a valor presente esse desconto. Quanto que este devedor está efetivamente propondo pagar para os seus credores em em valores com deságio explícito, que é o haircut, e implícitos, que é o desconto de juros e correção. Quanto que isso dá hoje, se o passado fosse reproduzido? Senhores, isso daria a seguinte conta. Eu vou pagar os credores com garantia real em 49,86% daquilo que eu devo para eles, e os ou com desconto, né, de 49,86%, então eu vou te pagar metade do que eu te devo, e com desconto no quirografário de 54,29%. Ou seja, eu vou te pagar 45,71% daquilo que eu te devo. Se der tudo certo. E aí você fala, poxa, mas esse plano é horroroso. Vai te pagar em 10 anos simplesmente metade do que eu te devo? Não é possível passar em 90% dos casos. Isso significa que talvez a nossa lei de falência, que impute aos credores a condição de olhar a viabilidade econômica do devedor, esteja sendo utilizada de maneira ineficiente ou está criando os incentivos inadequados. Primeiro ponto. Segundo ponto, ter garantia real no direito brasileiro é absolutamente irrelevante. Porque, afinal, se eu fiz o trabalho, vamos pensar que eu sou um credor ultra diligente, fiz uma garantia real, né? Então eu fiz uma hipoteca, fiz um penhor, fiz uma anticrese. Isso é melhor para o meu crédito? Não. Pelo plano de recuperação judicial, você não tem um tratamento diferenciado melhor do que alguém que simplesmente não tem nada. O que significa que meus estímulos, minhas garantias, podem estar absolutamente sendo desviadas, estão não funcionando para nada. Então, com base nesses dados específicos, depois a gente pode olhar, esse é bem periférico, mas começou, e aí, para quem quiser, é super interessante, depois eu posso encaminhar, está no Prelo, mas é um artigo grande que vai sair só de MEPP. Então, só de microempresas e empresas de pequeno porte, a gente verifica que os planos de recuperação dessas empresas são o inverso. Então, se eu tenho garantia real, eu recebo menos do que o quirografário, na média. Você fala, pô, não faz o menor sentido. Faz todo sentido se eu, como garantia real, sou banco e tenho, além da garantia real, um aval, fiança e recebo por fora do plano de recuperação judicial, por exemplo. E, de novo, a gente tem estímulos aí absolutamente perversos na nossa lei que não refletem a realidade. E, André, deixa eu só continuar para a gente ter um indicativo de que esse raciocínio pode ocorrer. Então, você coloca credores absolutamente sofisticados, complexos,
E a pergunta que se faz, eles vão aprovar um plano em 90% dos casos. Um plano horroroso. Será que esses credores estão olhando a viabilidade econômica desse devedor? E aí a gente pega a saída. E a saída é a seguinte: dos planos que foram aprovados, e aí a gente fez a conta, pegamos os planos que foram aprovados só até 2016, para que houvesse o prazo do biênio necessário para eu avaliar quem saiu da recuperação judicial. E a gente verifica dessa saída da recuperação judicial o seguinte, e aí o dado acaba sendo não contraintuitivo nesse ponto, mas mostra que talvez todos sejamos absolutamente ineficientes. Mas vejam só, sai da recuperação judicial, ou seja, tem o plano encerrado, apenas 18,2%. E aí você fala, poxa, não é possível, eu tenho um monte de credor sofisticado que aprovaram em 90% dos casos e apenas 18%, em 18% desses 90% eles estavam certos? Isso porque eu estou considerando que a viabilidade é conseguir simplesmente superar os primeiros 2 anos. Eu nem estou olhando se o cara vai cumprir aquele plano integralmente, mas só 18% conseguiram nesses 2 anos. 24%, um quarto, faliu durante esses 2 anos. Que é uma taxa absolutamente alta, me parece, sendo que os credores concordaram naquela recuperação judicial e teriam maiores condições para avaliar, e nem sequer no período de 2 anos, ou nem sequer pelo período de 2 anos, aquela empresa conseguiu satisfazer seus débitos. E, por fim, é o que a gente chama de limbo, esse número foi impressionante, 57,1% teve já o prazo de 2 anos ultrapassado, e não conseguiram nem sair da RJ nem falir. E aí a primeira observação que poderia ser feita é o seguinte, poxa, e essa era uma constatação que tínhamos anteriormente, que é esses 57, chamados de zumbi até pelo valor, né, devem ser empresas que não pagaram, que não cumpriram as obrigações durante os 2 anos, e o juiz simplesmente está com dó, não quis quebrar, ou o juiz não apreciou, porque se eu sou uma recuperanda, paguei as minhas obrigações durante os 2 anos, eu estou desesperado para sair da recuperação judicial e retirar do meu nome empresarial em recuperação, voltar a ter crédito na praça e assim por diante. Então, 57 deve ser de absoluta ineficiência do judiciário, que não quis quebrar. E aí, quando a gente foi, e aí alguns estudantes até que pegaram esse número e começaram a apurar, deve sair até um artigo sobre isso, do Frederico Nunes, esse dado específico foi depurado e ele olhou o seguinte, olha, dos 57%, eu tenho absolutamente tudo. Eu tenho o devedor que não quer sair da recuperação judicial, algo em torno de 1/3, porque ele está sendo blindado pelo juízo. Então, o juiz não está deixando retirar a trava bancária, a alienação fiduciária em garantia, ele está usando aquele bem em detrimento do credor, ele está não permitindo que execuções tenham andamento, e aí aquele devedor quer ficar em recuperação judicial para pagar menos outros e ter uma concorrência desleal com seus parceiros. Eu tenho um segundo caso, que é a absoluta ineficiência do juízo, em que o decurso do prazo de 2 anos já ocorreu e o juiz não checou se há descumprimento, se não há, o cartório está inerte, nem foi encaminhado à conclusão e ninguém está questionando, aquele cara está operando como se estivesse no mercado normalmente. E a gente tem aí o caso que é 1/3 deles, é o caso pior que eu vejo, que é o juiz se recusando a quebrar mesmo diante de um inadimplemento da obrigação. Então, eu tenho 1/3 requerendo pelo devedor a continuidade, ele está pagando, mas não quer sair da RJ, mas ele está pagando só quem ele quer. Eu tenho um segundo caso, que é a ineficiência do sistema, que não remete o processo, credores, devedores não estão arguindo, está tudo certo. E o terceiro, e aí não se sabe, né, porque o processo tramita látere, né, não são apresentados relatórios, não são apresentados acompanhamentos, nada do gênero. E eu tenho 1/3 que efetivamente o juiz tem se recusado a quebrar o devedor diante de um descumprimento, sustentando que a preservação da empresa deve ser entendida
como norte e único norte na recuperação judicial e preservação da empresa confundida com preservação do empresário devedor. Essas são as primeiras considerações mais genéricas possíveis para que a gente verifique que a nossa lei talvez tenha um problema de incentivos. Perfeito. Obrigado aí pelas considerações iniciais. Eu queria fazer uma pergunta que, claro, não sei o quanto se aplica, mas o quanto a sua atuação como magistrado ou a de seus colegas, no que você sabe, foi impactada a atuação por conta desses dados. Teve algum ponto que você reviu do que você fazia ou decidia em processo anteriormente? Teve. Eu acho que os números me fizeram que eu me tornasse mais técnico, eu diria. Então, mais técnico eu chamaria, inclusive, mais dogmático. Então, um cumprimento mais da letra fria da lei, ainda que de maneira mais dura, mais rígida, primeiro dos pontos, e me fizesse a questionar sobre institutos específicos, e a partir daí eu passei não só a me questionar na decisão, mas aí nos diversos artigos escritos, a respeito de pontos específicos da matéria. Então, o primeiro deles, e aí vamos falar de alguns dados que até não foram feitos pelo núcleo, mas foram decorrências, ou melhor, não foram feitos pelo observatório, né, pelo projeto de coleta, mas pelo NEP, alunos específicos começaram a produzir esses dados. Então, um desses dados que, para mim, foi extremamente importante foi a seguinte consideração, André, olha que interessante. Uma das alunas avaliou travas bancárias na recuperação judicial e eu pedi, a pergunta que foi feita para ela, até na iniciação científica, era o seguinte: qual é o percentual de trava bancária no débito de um determinado devedor? Então, quanto este cara tem de crédito extraconcursal na recuperação judicial? E ela olhou todas as recuperações da primeira e da segunda vara e chegou à seguinte constatação: não dá para saber. Eu falo, cara, como não dá para saber? Ela me falou, Marcelo, das 300 recuperações judiciais que eu peguei, só 2 tinham a indicação na petição inicial ou no relatório do administrador judicial de qual era o passivo extraconcursal dela. O que significa, para mim, de maneira evidente, que aquele fluxo de caixa que foi apresentado e é o fluxo de caixa pelo qual, né, ou no qual se baseiam os credores, é absolutamente uma ilusão. E o credor, quando vota aquele plano de recuperação judicial, não tem a menor ideia se o faturamento daquela empresa vai ser levado a pagá-lo. Então, e aí, consequência, nas minhas decisões foi, né? Agora, na decisão de processamento, a primeira coisa que eu coloco como obrigação do administrador judicial, no primeiro relatório, é que ele me apresente qual é o tamanho do passivo tributário, qual é o tamanho do passivo extraconcursal e, no plano de recuperação judicial, como aquele devedor vai equalizar esse passivo. Parece uma coisa tão óbvia, mas isso não era feito, e a gente viu em nenhum dos processos, francamente, em 2, somente isso foi apresentado livremente. E ainda que houvesse, inclusive, enunciado, né, das jornadas de direito comercial, determinando a sua apresentação, isso não era feito. Isso era um ponto, e a gente pode aprofundar, por exemplo, abuso de direito de voto. Eu tenho uma posição específica, né, é uma posição ligada à má-fé do devedor, então ele precisa ter votado enquanto credor, né, e não enquanto outro chapéu, por exemplo, mas foram avaliados, e tem um caso, né, que é o caso Chaim, na capital, acabou sendo um precedente importante, mas foram olhados no estado de São Paulo decisões sobre, e aí a gente fez uma conta inversa, né, foi pego pelo tribunal, e aí chegou-se no processo em primeiro grau, que isso consta só em decisão, então difícil ser encontrado, foram olhados que foram decididos 39 casos de abuso de direito de voto no estado de São Paulo. Desses 39, em 38, a única fundamentação existente na decisão era preservação da empresa. Então,
significa que talvez esse abuso não tenha tido a melhor fundamentação, com extrapolação, né, chegando a um ato ilícito, então exercício irregular de um direito, mas simplesmente está ou pode estar um voto sendo desconsiderado quando era relevante para aprovar ou rejeitar um determinado plano, simplesmente porque não concordava com o posicionamento do juiz. Então, isso me fez, nas minhas decisões, claro, ter uma determinada influência, mas principalmente tentar propagar algumas ideias para que principalmente os judiciários, os credores, os devedores comecem a atuar um pouco de maneira mais técnica para a gente ter uma negociação efetiva na RJ. Então, eu acho que mais até do que influência nas minhas próprias decisões, tem muito mais influência nas minhas aulas para que, eventualmente, a gente consiga ter um sistema melhor. Marcelo, eu queria explorar contigo um tema que foi objeto de pesquisa aqui na primeira e na segunda fase do observatório, e é um tema que eu te confesso me desperta a curiosidade cada vez mais. Eu inicialmente, também vou confessar, eu não dava muita atenção, não dava muita bola para o tema da recuperação das pequenas empresas, né? Microempresas e empresas de pequeno porte. Basicamente porque os processos que chamam mais atenção normalmente são os maiores, a gente trabalha com os processos maiores nas varas, aqui na atividade do escritório, a gente acompanha academicamente também os grandes casos. E até porque os pequenos casos são poucos, conforme aponta o Observatório de Insolvência. Aí eu estava dando uma olhada nos dados, né, e verifiquei ali que cerca de 17,9%, vamos lá, 18% dos processos de recuperação judicial são de microempresa e empresas de pequeno porte. O que é um dado que, de certa forma, chama atenção, levando em consideração que cerca de 70% a 80% das empresas registradas na junta comercial tem esse porte, tem esse tamanho. Então, é um primeiro dado que chama atenção. Bom, e aí, seguindo um pouquinho na estatística, desses 17,9%, 18%, cerca de 20% apenas utilizam o procedimento especial de IMEs e EPPs, aquele lá que está previsto entre os artigos 70 e 72, que aponta também, muito provavelmente, para uma ineficiência desse mecanismo. E tem um outro dado também do observatório, que diz que cerca de 70% das recuperações judiciais, elas apresentam passivo superior a 5 milhões, o que é um passivo importante. Então, de fato, a gente não vê pequenos negócios se reestruturando pela Lei 11.101. Né? A que devemos isso? Essa é uma primeira provocação que eu gostaria de fazer. Eu queria... Deixa eu ver se eu consigo aqui, só um segundo. Eu vou botar isso em dados. O gráfico, se não traz informação, pelo menos fica bonitinho. Deixa eu te mostrar aqui. Esse é um artigo até interessante que vai ser publicado agora, mas olha só, deixa eu pegar aqui. Empresa pandemia. Vejam só. Esse é um dado que foi levantado pelo observatório e depois ele acabou sendo aprofundado. Tá? Então, por isso que a gente complementa. Então, é o seguinte, vejam só. Deixa eu expor aqui para vocês. Olha só. Esse aqui é um dado do faturamento bruto, receita bruta operacional das empresas em recuperação judicial no último ano completo antes do pedido, tá? Para que não houvesse distorção. E olhem só, esse gráfico aqui pode ser um gráfico contraintuitivo. Por quê? Porque, vejam, eu tenho até 5 milhões, e vejam, como a gente levantou 2017, então, na época, EPP e IME, o faturamento, a receita bruta operacional anual, era de até 3 milhões e 600, nem chegava a ser 4.800 até então. Né? E olhem só, a gente tem 38% dos processos com empresas com faturamento de até 5 milhões. E a gente tem a grande coluna aqui, 10 milhões de reais até 50 milhões de reais. O que esse gráfico pode dar a entender? Olha, a gente tem um percentual disperso pelas amplas faixas.
Mas a gente vai ter que fazer um dado diferente. Ao invés de pegar por faturamento, tá, eu fiz uma comparação com dados relativos. Então, distribuição no estado de São Paulo. Então, vejam só. A gente tem, essa aqui foi a constatação, tá? Eu tenho EPPs 5,33% de distribuição no estado, microempresas 4 milhões, então elas são 82%, demais empresários são 12%. O que significa isso? Significa que 88% dos empresários do estado de São Paulo têm um faturamento de até, naquela pesquisa ou aquela data, até 3.600.000 ano. Se a gente for fazer, e essas foram as considerações que a gente olhou no NEP, à época, né? Eu tenho EPP 10,19%, 10,08% em ME. Se a gente fizer uma conta com relação não basicamente a taxa de faturamento e a presença deles, mas com base na taxa de faturamento, mas em comparação à quantidade de credores existentes, eu tenho que EPP tem um percentual de 0,03%, ME tem 0,002% presença na recuperação judicial, enquanto demais empresários têm 0,1%. O que significa isso? Significa, senhores, e aqui a gente pega estes dados aqui, né? Significa que esta pirâmide, ou esse gráfico aqui, deveria ser uma absoluta pirâmide, com uma base ultra larga. Por esses dados aqui, se verifica que a recuperação judicial não é alternativa para superar a crise econômico-financeira de 89% dos empresários, 88% dos empresários do estado de São Paulo, que são MEPP. Só compensa entrar em recuperação judicial, e esta faixa mostra isso, se eu tenho um faturamento de aproximadamente, a partir de 10 milhões de reais. Caso contrário, eu tenho extrema dificuldade. E aí, Scalzilli, eu preciso até sair, trocar de gráfico até, mas... e aí, se a gente for olhar especificamente dentro dessas empresas, o que tem acontecido... Então, deixa eu pegar aqui, eficiência. Deixa eu ver se eu consigo achar rapidinho. Senão eu simplesmente falo o que está no dado. Tá. Mas vamos lá, vamos passar para as considerações até do artigo que vai sair, e tudo bem. Depois eu acho um gráfico. A gente olhou quais são esses números de MEPP. E no estado de São Paulo, durante 10 anos, a gente teve algo em torno de 207 empresas MEs e EPPs que pediram recuperação judicial só. Dessas 200, apenas 101 conseguiram o processamento da recuperação judicial. Então, metade cai fora já inicialmente. Destas 100, apenas 4 empresas estavam no procedimento especial. Só 4. E aí você fala, por que só 4? Porque a gente foi olhar esse procedimento especial. E nesse procedimento especial, as 4 foram concedidas, né? Por óbvio, estavam ainda em recuperação judicial. O que aconteceram com todas as outras que tiveram, primeiro, um indeferimento no processamento da recuperação judicial? Qual era a principal dificuldade? E aí a gente verificou que dessas 100 e poucas que foram indeferidas, não conseguiram nem iniciar no processo, a principal dificuldade era documentação e custo. Então, o procedimento para ela inicial, custo de 1%, já era inviável. Algumas não recolheram perícia prévia. Em vários casos era cobrado, o que tornou ainda mais oneroso isso. Então, elas acabaram sendo, ou seja, o judiciário para elas não é uma alternativa, que é caro demais. E aí, segundo, tem que negociar. Negociação pressupõe informação. Na 80% dos indeferimentos, a empresa não tinha sequer documentação para permitir essa negociação. Então, a gente constata que o procedimento de recuperação judicial, sendo judicial, é uma barreira de entrada para 88% dos empresários, e a negociação, que pressupõe a documentação,
é inviável porque ele opera quase na irregularidade. Então, eu preciso criar estímulos para ele se regularizar antes do procedimento de recuperação judicial, para ele operar de maneira regular, mas essa negociação acaba sendo absolutamente afastada para ele. E aí você fala, pô, mas o procedimento especial criou uma desburocratização para EPP e ME, facilita até a documentação apresentada, tudo mais. Por que o povo não entra dos 100 que conseguiram? Por que eles não optaram pelo procedimento especial? Porque a gente vai olhar o procedimento geral que eles se utilizaram e eu tenho um plano de pagamento lá de 7 anos, em média. Por que diabo, se eu posso pagar em 7 anos, eu vou optar por um plano que eu sou obrigado a pagar sem deságio, não é questionável, mas com Selic, em 36 vezes? Faz o menor sentido esse incentivo. E por conta disso, eles optam por não ingressar no procedimento especial de recuperação. Então, uma das indicações, e até para a política pública, e francamente essa indicação parece que não está sendo compreendida pelo legislador, nem por quem apresentou a norma ao legislador, é que EPP e ME não funciona sendo judiciário. E que recuperação judicial, e muito se discute hoje, fala assim, não, eu preciso garantir essa alternativa ao empresário. O empresário brasileiro é EPP e ME, não é o pobrezinho que tem um faturamento de 10 bilhões de reais, que emite note, que emite bond fora do país e que não consegue negociar com seu agente fiduciário. Então, é uma coisa absolutamente ilógica, me parece, a dificuldade de compreensão dos advogados de devedor, porque afinal querem pegar esses grandes clientes e estão transformando a recuperação como um instrumento, eventualmente, para conseguir uma melhor composição com aquele devedor, sendo que ele é um credor estrangeiro. Então, a nossa realidade da recuperação judicial é absolutamente diferente. Como bem pontuou Scalzilli, a nossa preocupação é EPP-ME. Hoje não temos um instrumento eficiente para fazer com que esse empresário se recupere. Excelente. Queria aqui fazer uma pergunta adicional. Tem um tema que levantou grandes polêmicas no Brasil inteiro. Já começou com uma controvérsia em São Paulo e depois de uma recomendação do CNJ também controversa entre especialistas. Nós tivemos a recomendação da constatação prévia. A perícia prévia também é outro nome adotado. E sobre o assunto, especificamente, o Observatório de Jurisprudência faz uma análise e, ao que eu me recordo, há uma série de considerações quanto ao tempo do procedimento, quanto a possíveis indagações sobre conflito de interesses do perito / administrador judicial e outros pontos mais. O que você levantaria assim, de pontos mais relevantes dos estudos de jurimetria a respeito da constatação prévia? Então, é super interessante. Esse é um tema que, para mim, hoje eu acho que a gente tem até grandes problemas e maiores que esses, depois que a gente compreendeu, mas eu acho que ele é um símbolo da ineficiência do ego em face da técnica. E por que isso? Porque a perícia prévia foi inicialmente copiada, porque não foi criada, né? A princípio se aplicou anteriormente em outros processos, depois ela foi difundida aqui na capital, né, no estado de São Paulo. Ela é utilizada por algo em torno de 10% dos processos de recuperação no estado de São Paulo. Esse dado foi constatado, 10,8%. E aí, o primeiro objetivo da perícia prévia era matar processos. Então, na primeira criação dela, a criatura serviria para matar processo. O juiz que a criou falava o seguinte, isso tem vários artigos de jornais com o mesmo título, a perícia prévia faz com que eu seja mais eficiente, reduzindo o volume de processo. Essa foi a primeira alegação, o primeiro objetivo da perícia prévia. E aí a gente foi olhar, basicamente, se isso era verdade, porque não se sabia, né? Se dizia o seguinte, olha, eu mato 25% dos processos de recuperação judicial no ninho, eles nem começam comigo. E o que foi olhar é que todos os processos, quando não havia perícia prévia, tinham um indeferimento médio de algo em torno de 40%, 45%. Ou seja, se eu não faço perícia prévia, a chance daquele processo ter um indeferimento é o dobro,
daquele que eu faço a perícia prévia. Portanto, o objetivo era absolutamente, né, se o projeto era, né, se o objetivo era acabar com processos, ele causava o oposto. Eu estou dobrando a minha quantidade de processos. E aí começou, e essa, francamente, a gente pensava que isso poderia ocorrer, mas não se sabia, francamente, que isso ocorria. E aí começou a se avaliar. Poxa, mas como é possível? Se eu coloco alguém especializado, e falava-se o seguinte, olha, o judiciário não sabe ler balanço, e aí é um enorme equívoco, porque o judiciário não precisa saber ler balanço, o judiciário só precisa saber se está escrito balanço ali, e ticar, como faz um estagiário, se o documento de 51 foi apresentado. Por quê? Porque a análise da documentação é feita pelo credor, isso se chama viabilidade econômica. Pois bem, mas avançando nisso, começou a se questionar, mas porra, como é possível? Eu ponho um cara ultra especialista e o percentual de recuperação aumenta e não diminui? Pois bem, o que começou a ser avaliado, e aí foi inclusive o tempo, né? Se avaliou que a perícia prévia era inclusive mais eficiente que a própria emenda. E por que isso? Inclusive, ela tinha o mesmo tempo, se eu faço com emenda, ela vai ter o mesmo tempo. Por que isso? Porque, senhores, primeiro dos pontos, a perícia prévia aumenta em muito o prazo do deferimento da recuperação. E vejam, quando aquele devedor está com a corda no pescoço, e eu determino ainda essas medidas, isso vai fazer com que o processamento demore quase 81 dias. Qual que é a consequência? A consequência é se aquela empresa era uma recuperando, ou poderia se recuperar, 81 dias depois, talvez ela não tenha ativos necessários, já foram retirados, para entrar na recuperação. Primeiro ponto. Segundo ponto, e essa é a minha grande preocupação, que eu discuti, inclusive, num seminário inicial, o desembargador, à época, desembargador Ayub, do Rio de Janeiro, numa controvérsia interessante na GV, que foi o seguinte, poxa, o que eu quero do meu administrador judicial? E por que isso? Porque aquele administrador, caso, aquele perito até então, né, caso eu determine que ele faça a perícia prévia, se ele apurar que aquele devedor não tem condições, e ele vai opinar pela uma inépcia da inicial, ele não vai ter processo para trabalhar, ele não vai receber. Obviamente, este administrador tem um incentivo perverso, e o incentivo perverso é ele falar para aquele devedor, meu amigo, me dá sua mão aqui que eu vou te ajudar a construir o melhor documento possível para que você peça a recuperação judicial. Balanço não é isso aqui não é uma determinada lista de credores, você precisa me especificar. Ele acaba, na melhor das hipóteses, vamos pensar que esse administrador está de absoluta boa-fé, ele vai fazer um trabalho que é muito mais de paternidade com aquele devedor, se aproximando. A lei não, porque a lei não fala absolutamente nada disso, não é? Mas o judiciário, quando assim determina, faz com que, e não estou dizendo que ele será, porque há vários casos de indeferimento, mas cria um incentivo para aquele administrador ser parcial. E esse é um grande problema. Eu não estou dizendo que ele será, eu estou dizendo que eu estou incentivando a sê-lo. E os números mostram que a maioria deles o é, na medida em que eu tenho uma taxa de indeferimento muito menor. Portanto, o judiciário está criando um incentivo perverso naquele próprio profissional que é para ser um auxiliar dele. Esse é o primeiro dos pontos. Segundo, aí depois, e que isso foi constatado, né, que a gente verificou que os processos estavam sendo menos retirados, né, e estavam sendo mais trazidos para a recuperação, o que, francamente, se o objetivo fosse esse, eu não veria problema. Então, vamos desconsiderar o 51, põe todo mundo para a recuperação. Tá tudo bem. Mas aí começou a se alterar o objetivo. E aí o segundo objetivo que começou a ser criado, e por isso que o número talvez seja interessante, foi o seguinte, não, mas o meu processo, então, fica muito melhor. Porque, afinal, desde o momento inicial, aquela documentação foi melhor construída. E a gente avaliou isso também. Nos processos em que houve perícia prévia, não há uma redução do número ou do tempo até a concessão da recuperação judicial, nem um percentual maior de concessão. Ou seja, por os parâmetros de eficiência, de tempo e probabilidade de concessão, e depois, saída, elas saíram mais, né? Saiu um número maior depois dos 2 anos? Também não.
Portanto, esse objetivo, que é garantir maior eficiência com a documentação já melhor controlada desde o momento inicial, também não ocorreu. E aí, o que ocorreu da perícia prévia no final do dia? É o juiz criando lei, uma lei que determina que vai ser muito mais demorado inicialmente um processo de recuperação no momento em que aquele devedor mais precisa. Pior que isso, uma comissão de juristas do CNJ apresentou uma recomendação de perícia prévia, que é a absoluta ineficiência do sistema. E citou, inclusive, o NEP nessa recomendação, dizendo que a perícia prévia, está citado nessa recomendação no fundamento, que a perícia prévia faz com que haja uma retirada de processos de recuperação judicial de 20% deles. O que esqueceu-se, entre aspas, de dizer, ou não se leu a pesquisa inteira, foi que não fazer perícia prévia retira-se mais. E aí eu tenho uma seleção oportunista de alguns dados, o que é do sistema, mas temos dados, inclusive, para questionar, para criticar essa eventual postura. Esses dados foram dados, foram entregues. O que não se quis é ler. E aí o problema é bem maior, né? Marcelo, estava dando uma olhada aqui no nosso cronômetro e eu percebo que o fim está próximo. Mas eu gostaria de fazer mais duas perguntas, ainda que as respostas tenham que ser ou possam ser mais diretas. Mas eu queria te questionar sobre se nós teremos novas fases do observatório, né, e o que se pretende estudar, e de que forma os dados do observatório podem ajudar no tema das reformas emergenciais, né, o que está tramitando lá no Congresso, não só o 1397, mas principalmente o 1397, e de que forma a gente pode aproveitar a jurimetria para melhorar o nosso sistema. Vou falar das próximas fases antes. O NEP agora tem algumas missões, então a missão específica que a gente primeiro está atualizando os dados de recuperação judicial até 2020, para saber se houve uma alteração de demanda, uma alteração de perfil, porque a recuperação na prática acabou mudando muito, acabou evoluindo, então esses dados estão sendo atualizados do estado de São Paulo e estão sendo levantados os dados do Rio de Janeiro. Então a gente está tentando expandir essas fases do observatório, e a gente está fazendo Rio de Janeiro e faremos Rio Grande do Sul, porque é um dado extremamente relevante, até ele tem uma enorme quantidade, Rio Grande do Sul tem uma enorme quantidade de recuperações judiciais, ao contrário de outros estados. Então, foi feito um mapeamento e ela, se não me falha a memória, o estado tem quase 300 recuperações judiciais, ou seja, 1/3 de São Paulo. Sendo que, em relação à quantidade de empresários, isso talvez seja uma proporção muito maior. Então, deve ser uma realidade extremamente interessante para ser verificada. Até pela cultura, deve ser algo importante. E aí a gente está olhando também Rio de Janeiro em paralelo, que não tem tantas recuperações judiciais assim. A gente já tinha um número inicial forte, que era de 600, mas quando fomos olhar, esse número está extremamente equivocado, tem várias distribuições de habilitação como recuperação, então esse número deve cair muito. Isso vai dar para a gente olhar algumas dinâmicas diferentes, e depois a gente deve fazer 1 ou 2 estados do Nordeste para ver se tem alteração também nos parâmetros. Esse é o primeiro ponto. Por outro lado, está em andamento a terceira fase do observatório, que é uma fase que a gente está muito ansioso, que é a fase de falência. Então, estão sendo olhadas todas as falências do estado de São Paulo, depois a gente deve expandir de novo para outros estados. Mas falência é um mundo à parte, ao invés de 900, eu tenho 12.000. Então, mas até posso antecipar alguns dados, o que a gente está verificando é que falência dura em torno de 10 a 11 anos e recupera para os credores apenas 10 a 12%, confirma o número da Jupetip, que foi um dado levantado pela GV aqui no estado de São Paulo, no estudo dela, mas algo em torno de 12% só, o que significa que eu não pago ninguém, pago apenas uma parte dos credores trabalhistas. A Jupetip já fez essa análise. Então, ela fez com base na lei anterior, um estudo qualitativo,
mas o quantitativo deve refletir essa realidade também. E por que isso importa? Porque, diante desses dados, ainda que por amostragem que a gente está fazendo, né, essa pesquisa, já houve até o levantamento de recursos financeiros, de várias entidades, isso está auditado perfeitamente, mas para falência é um monstro à parte, vai ter pesquisador à parte só para fazê-lo. Mas, pelos dados que a gente constatou, não se dá, primeiro, para falar sobre recuperação judicial sem melhorar a falência. Então, no projeto de lei, e esse era o intuito inicial do projeto de lei, depois ele acabou sendo, de alguma forma, deturpado para abordar também alguns pontos da recuperação, e aí eu tenho vários problemas com relação ao projeto, mas na parte, principalmente de falência, a gente tinha que concentrar em criar um mercado de compra de ativo estressado, criar uma possibilidade de uma falência muito mais expedita, muito mais rápida, para que a alternativa para aquele devedor em recuperação seja efetivamente pagar os credores, ainda que na forma de liquidação. Esse é um ponto. Por outro lado, começou-se a criar formas especificamente da recuperação judicial, para o micro e pequeno empresário, que talvez não seja propriamente o destaque na recuperação, mas numa liquidação, para que ele possa, no dia seguinte, começar a desenvolver sua atividade. Ele entrega todos os bens, porque afinal ele não vai ter documentação, então ele entrega todos os bens, aqueles credores liquidam aquilo, e ele pode, no dia seguinte, continuar sem débito, e aí se cria um estímulo para que ele passe a se regularizar. Então, uma liquidação extrajudicial, uma liquidação na junta comercial, no SEBRAE, e isso está tramitando, inclusive, com um projeto de lei, o projeto de lei complementar 33 de 2020 já está no Senado, não passou pela Câmara, foi direto no Senado, para que a gente criasse uma alternativa a, efetivamente, o empresário nacional, que é a EPP-ME. Então, isso fez com que, eu acho que os dados e a discussão dos dados, como eu interpreto os dados, isso está evoluindo de maneira muito rápida. Espero que sejamos um pouco mais científicos daqui a alguns anos, né? E com alguns parâmetros melhores, principalmente para fazer política pública. Então, acho que essa é a grande contribuição da BJ, essa grande contribuição do Guedes, dos estatísticos, na qual a gente simplesmente participa e tenta, de alguma forma, trazer isso para a recuperação judicial. Perfeito. Marcelo, eu agradeço muitíssimo por todas as observações. Só aproveitando aqui um fechamento aqui último, durante a conversa, durante o nosso diálogo, eu recebi algumas mensagens e, em razão da publicidade espontaneamente feita pelo Marcelo com o livro sobre pandemia do Scalzilli, surgiu um questionamento: terá sorteio? Tem que ter? Tem que ter. Eu acho que deveria ser uns 15 a 20 livros sorteados, mas o Scalzilli falou, não, tem sorteio, ele não falou quantos, então eu vou sortear um livro. Tá? Não, pera, então, calma, só um segundo. Já que o Scalzilli está propondo, eu vou pegar o meu, mas o manual, o comentário eu não tenho, mas o manual eu posso sortear e pode colocar junto. A gente pode entrar no sorteio também. Poxa, se você não tem, eu faço questão de te mandar. Não, é o manual de direito empresarial para graduação. Demais. Lembra que eu olhei na banca o manual? Estava muito bom. Excelente. Não comprou porque estava caro? Não, eu comprei, eu tenho. Vou fazer o merchan aqui. Né? Já que chegou na banca, acho que faz uns 3, 4 meses, aquilo foi pré-pandemia, né? Foi 5 meses. Estava sendo lançado o livro, né? Excelente. Na pandemia eu até recebi aqui, eu mando para todo mundo, mas faz o sorteio, eu posso mandar. Demais. Bom, já que colocam dessa forma, eu coloco mais um livro aqui para sorteio. Estudos de Direito Empresarial. Virou brick. Um brick. Estudos de Direito Empresarial, do professor, estudos em homenagem ao professor Peter Ashton, que, aliás, é um livro que vários participaram, inclusive acho que a Nancy Andrighi, o Rui Rosado, já agora falecido, mas e outros tantos autores, né? Então fica mais um terceiro livro. E acho que a forma que eu vou colocar da mesma forma para todos. E como tem um pequeno delay, vai demorar até a gente saber a resposta de 30 segundos. Tem um delay entre o nosso chat aqui, a nossa conversa no Zoom e o YouTube.
O que eu quero saber? Eu coloquei dentro do chat um link do texto da segunda fase do Observatório de Insolvência. Ótimo. Os 3, o primeiro que postar receberá o livro do Sacramone, o segundo o do Scalzilli e o terceiro o meu. Eu vou pegar por ordem do que aparecer aqui. Eu quero a transcrição dos 4 nomes que constam como autores da segunda fase do Observatório de Insolvência. Quem colocar no chat, primeiro o do Sacramone, segundo o do Scalzilli e terceiro o meu. Ei, Marcelo, o André tá nos saindo um belo youtuber, né? Não, então, eu tô impressionado também. Troço profissional. Tem que ter critério. Ele vai acabar a live dizendo: se você gostou, dá um like e se inscreve no canal. Não, mas eu já pedi para que se inscrevam no canal do IDEA, aqui, o IDEA, Instituto de Direito Empresarial Aplicado, que a gente está colecionando vários vídeos interessantes ali. Já apareceram. Puxa vida, tem 12 pessoas já postando. Pela ordem do que aparece para mim, é Ivo Camilo Júnior o primeiro, Sabrina de Abreu Oliveira a segunda pessoa, Robson Delgado é o terceiro. Eu peço que mandem para mim os dados de contato. Mandei agora o meu e-mail aqui no chat. Tá? Infelizmente, nós já temos aqui quase 20 respostas e só temos 3 livros a sortear. Mas agradeço a todos que participaram. Aliás, queria, a propósito, aproveitar e agradecer o livro do Scalzilli. Pede o endereço. Não, perfeito. Eu estou aqui com os dados de contato para pegar endereço e tudo mais. E, aliás, queria aproveitar também, por oportunidade do livro Pandemia, Crise Econômica e Lei de Insolvência, do Scalzilli, na dedicatória, e acho que em outra live o Scalzilli também referiu, não só pela parceria de acompanhar os debates e por ter sido aquele com quem mais se discutiu o conteúdo, no que, aliás, agradeço pelas palavras. Foram noites calorosas, várias de debates. E, aliás, digo de passagem, uma das vezes questionei o Scalzilli, 4 da manhã, ele mandando mensagem, eu dizendo: tu não dormiu? E ele: olha, para tocar esse livro, não estou dormindo, mas tudo bem, né? Faz parte. Então, nós já temos as pessoas que foram sorteadas. Agradeço muitíssimo a atenção de todos e desejo a todos um bom dia. Tchau. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, bom dia.